Voltamos. Oi. Olá. Podemos começar, pessoal? Já está ao vivo, vamos lá. Vamos lá. Pode ser, Augusto? Eita, então tá bom. Pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos, né? Agradecemos a todos que estão participando, aos nossos amigos, colegas, a todas as pessoas que têm interesse, né? Esse é o nosso primeiro webinário, né, da Ação Popular Socialista PS São Paulo. E hoje nós temos dois camaradas importantes, guerreiros, batalhadores. Vou começar com a minha amiga, com ela, Cristina Ribeiro, é professora de formação, mestre em História, PUC São Paulo e doutora em Ciências Sociais pela UFBA. Sua tese de doutorado foi sobre o acampamento Terra Livre. Tem experiência como indigenista, tendo trabalhado na FUNAI, e como assessora de organização indígena em Brasília. É pesquisadora, militante do movimento indígena e mãe solo da Tuíra, nossa linda Tutu, de 11 anos. É defensora da democratização do conhecimento e da ampliação das experiências de inclusão e diversidade na política. Seja bem-vinda, Cris. E o nosso querido Luiz Gabriel. O Luiz é natural de uma cidade do interior chamada Riolândia, com aproximadamente 10 mil habitantes. É de família oriunda de camponeses, né? Teve origem de uma família simples, foi para Cuiabá, ficou 13 anos lá, fez mestrado, doutorado, constituiu família, é casado, tem 2 filhos, participou de vários movimentos, entre eles do movimento estudantil, antiproibicionista, e hoje atua no ecossocialismo. É com grande prazer que eu anuncio esses 2 debatedores, tá? E nós vamos falar hoje sobre a história dos movimentos ambientalistas, ecologistas no mundo. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigado, Patrícia. Boa noite para todos os camaradas que estão aí nos ouvindo, para todos os companheiros. Boa noite, Cris. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Cris, acho que está com a internet com um probleminha aí. Oi, Cris, tudo bem? Tá ouvindo ela, Patrícia? Não, agora ficou pausado. Estão me ouvindo? Agora sim. Oi, Cris, tudo bem? Oh, que felicidade. Bom? Gabriel, é um prazer estar aqui. Ai, que bom, Cris. Nós ainda estamos nos adaptando a essas novas tecnologias, né? Então, às vezes, dá alguns problemas técnicos aí. Mas sigamos. Você quer começar, Com certeza. Luiz? Claro, pode ser. Posso começar? 20 minutos aí? Fica à vontade. Você vai me dar? Sim. Tá bom. Obrigado, Patrícia. E obrigado, Cris, pela presença aqui também conosco. Bom, eu queria fazer um recorte ecologista nos últimos séculos, né? Não vou me limitar aos últimos 30, 40 anos, os 50 anos, que é como a maioria das pessoas costuma retratar o movimento ambiental, como se fosse uma coisa recente. Então, para isso, eu queria resgatar um pouco dos primórdios do ser humano e sua relação com a natureza, né? A gente sabe que o ser humano sempre esteve intrinsecamente relacionado com a natureza, como qualquer outro ser vivo, está inserido em um ecossistema, em um ambiente natural e comum a todos esses seres vivos, né? E a prova disso
é que na antiguidade a gente teve várias divindades que foram zoomorfizadas. A gente tinha o deus Ra, que era o deus do sol, tinha culto, nos egípcios cultuavam os escaravelhos, né? São besouros que vivem no solo, e que o culto a eles era inclusive ligado à produtividade, né? Então boas safras eram relacionadas à presença desses organismos que eram benéficos ao meio ambiente, né? E a própria ideia cristã que a gente tem hoje, meus camaradas, ela é resultado da observação direta dos seres humanos e da natureza. A ideia de crucificação é resultado direto da nossa observação do cosmos. O Sol é a verdadeira divindade que era cultuada na antiguidade. A posição do Sol, no dia próximo ao dia 25 de dezembro, que é a próxima data do solstício, em relação ao Cruzeiro do Sul, é uma das constelações mais conhecidas. Essa ideia de crucificação do Sol, e 3 dias depois, quando ele está mais distante dessa constelação, como se fosse a ressurreição, foi reproduzido em várias divindades. Várias divindades. Jesus Cristo é só mais uma que reproduz essa mesma ideia. Mitra, um outro deus que também reproduz a ideia de nascer de uma virgem, ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia, são ideias de observação direta da natureza. Então, em algum momento, a gente perdeu essa conexão, se deixou cair pelo caminho, alguma coisa mudou, né? A gente percebe que hoje a nossa relação com a natureza ela é muito mais materialista, muito mais utilitarista. Em algum momento isso foi perdido. E ao longo dos séculos, houve tentativas de resgatar, houve relações mais harmônicas, como, por exemplo, os Aristóteles, Sócrates, todos falavam da relação da natureza, tentaram classificar a natureza. O próprio São Francisco de Assis, no século de 1100, né? Século XII, ele era uma pessoa que, apesar da sua origem rica, ele tinha a questão da pobreza, de estar diretamente ligado aos animais. E aí o Papa Francisco, que é o nosso Papa atual, até resgata o nome de Francisco e publica nos seus primeiros anos uma encíclica, né, que ele chamou de a Encíclica Verde. Então, todas essas relações são tentativas de estar resgatando essa ligação que a gente sempre teve com a natureza, né? Inclusive, o dia de São Francisco de Assis é o dia do meu aniversário, 4 de outubro. Tem essa coincidência com o santo. Muito orgulho disso. Minha família tem muitos devotos de São Francisco. Então, já na Revolução Industrial, a gente começa a mudar bruscamente essa relação que a gente sempre teve com a natureza, né? Então, houveram alguns acontecimentos na história mais recente da humanidade, que é importante a gente destacar, como, por exemplo, a erupção de um vulcão no Peru em 1600, no início do século XVII, que jogou cinzas na atmosfera, cobriu o céu e causou perdas grandes nas safras na Rússia. Então, olha só, no Peru foi a erupção, gerou fome na Rússia e essa fome gerou morte. Então, foi uma coisa natural, mas é uma coisa que demonstrou muito como que apesar de não ter uma conexão, naquela época, hoje a gente entende melhor o que aconteceu, mostrou como um acontecimento natural em um lugar pode mudar outro lugar muito distante. Já no meio do século XVII, 1669, o aumento no desmatamento, por causa do crescimento populacional e das expansões marítimas também, isso gerou o surgimento de novas propostas de relação legal, aí no sentido legal, né? Por exemplo, a gente teve o decreto de Colbert, né, que foi na França,
regulamentava o uso das florestas para a extração de madeira e tudo mais. A gente teve também, ainda nessas cidades mais remotas, em 1798, foi quando Malthus publicou seu ensaio sobre as populações, né, que falava do crescimento populacional, que ele tinha um crescimento exponencial e que a produção de alimentos e de recursos na Terra não tinha esse mesmo crescimento. E aí a gente dá um destaque que em 1698 foi inventado a máquina a vapor, que foi aprimorado em 1765 pelo James Watt. Então, assim, para seguir uma ordem cronológica lógica aqui no meu roteirinho, a gente chega então aí no século XIX, né? Que é o século que já começa a ser mais marcante a sociedade industrial que vinha emergindo, né? Então, em 1801, a França estabelece um projeto, uma administração das águas e das suas florestas, e em 1804 a nossa população chega a 1 bilhão de pessoas. Então, nesse mesmo século, em 1858, foi quando Haeckel cunhou o termo ecologia. E aí, nesse século, a gente teve a ascensão de alguns movimentos literários, culturais, filosóficos, e um deles era o movimento romântico, que influenciou bastante o ambientalismo nesse período. Em 1863, a Grã-Bretanha aprovou a primeira lei que tinha um amplo espectro para proteção ambiental. E a influência do romantismo na América do Norte levou a um movimento que foi conhecido como transcendentalismo, que foi oriundo também das ideias do Kant, que influenciou muito o crescimento e o surgimento do ambientalismo, né? Então, o transcendentalismo tinha aquela ideia do ser transcendental e era um movimento assim espiritual, filosófico, cultural. E é nesse sentido que eu resgato isso também, porque eu acho que o ecossocialismo que a gente quer, que a gente precisa, tem que também ser um movimento assim, um movimento que é cultural. A gente quer ver as pessoas compondo o hip hop, o funk, o samba, compondo ecossocialismo. A gente quer ver as pessoas escrevendo o ecossocialismo. Então ele tem que ser um movimento filosófico, cultural, artístico, literário, poético e tudo isso. E esse transcendentalismo nos meados do século XIX influenciou as ideias do embaixador nos Estados Unidos, na Itália, que publicou um livro chamado O Homem e a Natureza. Isso influenciou muito os norte-americanos no cuidado com o ambiente, né? No cuidado que ia se ter a partir daí com a natureza e os recursos que ela nos fornecia. Então, eu acho que é importante falar essa questão da influência do romantismo, da influência do transcendentalismo, né? Inclusive, para colocar que o transcendentalismo ele tinha uma certa oposição ao sensorialismo, que as pessoas são uma tábula rasa, a ideia do Locke, John Locke, que é o pai do liberalismo, né? Então, o transcendentalismo tinha aquela ideia de que a gente tem como se dizer, um ser transcendental interno, que tem essa conexão com a natureza, né? Então, vamos seguir o roteirinho aqui. Aí, algumas coisas que influenciaram muito o ambientalismo, além do transcendentalismo e do romantismo, foram as lutas sociais. E uma das lutas sociais que já surgiu nesse início, olha só, a ligação entre o ambientalismo
e o surgimento nas raízes do capitalismo ali, ele é muito intrínseco. Já nesse começo, já existia a luta pelo direito dos animais, porque existia uma brutalidade muito grande, principalmente na relação entre a colônia e o império, que os caçadores não tinham menor pena dos seres vivos dos outros países, das colônias, matavam para futilidades, como pele, construir casaco de pele, casaco de pena. Então era uma brutalidade, né? Não era diferente do que é hoje, a gente consegue perceber, apesar da roupagem insustentável que a gente tem hoje para o capitalismo. Então, outra coisa que influenciou foi a reação da população contra as condições de vida miseráveis, que já estavam no início das megalópolis, das sociedades, das cidades industriais, das grandes cidades que iniciaram nesse período da industrialização, né? Então foram três grandes coisas que influenciaram muito esse início do ambientalismo. Uma delas foram as grandes obras dos naturalistas, né? Darwin, Malthus, Haeckel, Linneu, foram naturalistas que iniciaram e foram precursores desse movimento. Uma outra coisa foi a luta contra a crueldade animal e as condições de vida, como eu disse. Essas três foram grandes influências desse momento inicial. Já mais na segunda metade do século XIX, o parque já começam a surgir algumas propostas mais governamentais, de estados, né? Como, por exemplo, a criação do Parque Nacional de Yellowstone, em 1872, oeste dos Estados Unidos, e em 1892, John Muir, que era um ambientalista da época, ele cria o Sierra Club, que muitos dizem que foi a primeira ONG ambiental a surgir no mundo. Então, a partir da criação do Parque Nacional de Yellowstone, muitas outras iniciativas de criação de parques, né, com a intenção de proteção da vida selvagem e do ambiente natural surgiram. Na Austrália, em 1879, no Canadá, em 1885, na Nova Zelândia, em 1894, na África, em 1898, e no próprio Estados Unidos, em 1890, a partir da influência desse mesmo John Muir, surgiu também o Parque de Yosemite. São parques belíssimos na América do Norte. Então, já agora, entrando no início do século XX, o ambientalismo vai ter uma divisão. Primeiro, são as ideias do John Muir, que é esse que eu já mencionei algumas vezes, que influenciou a criação desses parques, que vai criar um movimento que é um movimento ligado ao preservacionismo, ficou conhecido como preservacionismo, que era a ideia de preservar os ambientes naturais como eles são, sem interferência do ser humano, apenas para educação e recreação seria permitido. E os conservacionistas, que são influenciados pelo Guilford Pinchot, já tem a ideia do uso sustentável, e aí a gente vai uma ramificação, um leque bastante grande de usos que a gente coloca aí, que a gente pode colocar. Em 1900, então no primeiro ano, já começando o século passado, teve o primeiro acordo ambiental no mundo, né, que envolveu países como Alemanha, Itália, Congo belga e a Grã-Bretanha, que foi chamado de Convenção para a Preservação de Animais, Pássaros e Peixes na França. Influenciado também pela caça do marfim, dos elefantes na África. É uma selvageria desde o princípio que a gente consegue observar nas relações homem-natureza, e principalmente a partir do capitalismo, né? do início da sociedade industrial. Em 1903 surge, então, a primeira organização ambiental internacional, que é a Sociedade para a Preservação da Fauna Selvagem Imperial, né? E até 1919, veja bem, aí a gente passou por uma guerra, nesse período de 1903 até 1919,
houve um grande crescimento na exploração do ambiente, da madeira e de minérios. Por quê? Porque a influência do John Muir diminuiu com a diminuição da popularidade do Theodore Roosevelt, que a gente teve 2 presidentes americanos Roosevelt, né? O Theodore e o outro Roosevelt, que é de 1930, que ele foi presidente. E o Theodore, do final do século, ele era mais ligado ao John Muir, que era preservacionista. Já depois que caiu a popularidade do John Muir e do Roosevelt, começou a influência do conservacionismo. Desculpa. E aí, a gente tem, em 1933, em Londres, a Conferência Internacional para a Proteção da Fauna, que foi um outro acordo que tentou resgatar ideias do acordo que aconteceu em 1900, que não vingou, não foi nada para frente, e nada deu certo a partir daí, não foi nada para frente. E aí, em 1828, surge também o Office Internacional de Proteção da Natureza. E, em 1922, também influenciado pelos ornitólogos, porque os ornitologistas, que são naturalistas que estudavam as aves, muito relacionado à observação, né? Porque todo mundo, quando vai ter um lazer, já desde sempre, vai observar aves, vai se ligar novamente com a natureza, né? Até hoje em dia, quem tira férias vai para a praia, vai para o campo, vai para a floresta, ninguém vai tirar férias e vai para o shopping, né? Então a gente percebe que a gente precisa resgatar isso, inclusive na sociedade urbanizada que a gente tem hoje. Então, essas 3 iniciativas, a Sociedade de Proteção da Fauna Selvagem Imperial, o Office Internacional para a Proteção da Natureza, e essa iniciativa internacional de proteção das aves, junto com esses 2 acordos de 1933 e de 1900, foram as iniciativas que tentaram vingar uma organização internacional da proteção ambiental. E não vingou, não foi para frente, foram coisas que foram abandonadas. A gente sabe que a prioridade do capital naquela época era a guerra, e foi aí que a gente entrou na Segunda Guerra Mundial, um pouco tempo depois, né? Poucos anos depois. E aí a gente entra num período que é um período conturbado da nossa sociedade, né? Que é o pós-Segunda Guerra Mundial, né? E aí a gente teve vários acontecimentos impactantes no ambiente natural que influenciaram as tomadas de decisões futuras, né? Então, com a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, a gente entra em outro período. E aí a gente teve, já antes da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma coisa chamada Dust Bowl, que significa taça de pó. Foi o quê? Aconteceu em 1934, em 1936, 1939 e 1940. Foram tempestades de poeira que cobriram o céu dos Estados Unidos, deixou dias a luz do sol coberta, que foi ocasionado pelo mau uso do solo. Olha só, a gente começou a interferência e a influência dos conservacionistas e a gente já mudou o uso como a gente tratava o solo. Isso gerou esse efeito que foi chamado Dust Bowl nos Estados Unidos e amedrontou muita gente. A gente teve também, em 1952, em Londres, o grande nevoeiro, né, que a gente chamou, que cobriu a cidade de Londres por quase uma semana, deixou a cidade às escuras, fruto da poluição atmosférica, excedentes que tinha naquela época. Matou 12 mil londrinos e levou 100 mil para o hospital. Então, a pandemia de agora, os capitalistas eles nem disfarçam mais, porque eles já sabem que esse tipo de desastre, eles lidam com ele há séculos. A diferença é que agora a sociedade tem 7 bilhões de pessoas para conviver amontoadas em grandes centros urbanos que a gente vê aí, né? E aí, em 1956, a gente tem o desastre de Minamata, no Japão, que foi um envenenamento por mercúrio de moradores da Baía de Minamata, Japão.
De 1945 a 1965, a gente tem o que a gente chamou de Revolução Verde, um grande marketing centrado nas ideias de um engenheiro agrônomo chamado Norman Borlaug, que ajudou a vender produtos agroquímicos em massa para grande parte do mundo e exportou essa ideia de produção com esse modelo. Exportou para o mundo todo, né? Então, a gente teve... E aí a gente sabe também que esse modelo, apesar de ter aumentado a produção, hoje a gente tem um dado muito importante, que é da FAO, inclusive, né, da Organização pela Agricultura da ONU, que a gente hoje produz alimento para 9 vezes a população que a gente tem. Se a gente produzisse num modelo de pequena propriedade, que é um modelo que produz menos em quantidade, mas em qualidade não se tem o que dizer, a gente produziria 2 vezes o que a gente precisa para a população. E conciliando o modelo de médias propriedades com o modelo de pequenas propriedades rurais, a gente consegue produzir para 5 vezes a população que a gente tem hoje. Então, na verdade, a população que a gente tinha uns 20 anos atrás, esse cálculo é de uns 20 anos atrás, mas não muda muita coisa. Se a gente conseguir produzir 5, a gente produz 4,5 hoje, então, que cresceu um pouco a população. Em 1955 a 75, a gente teve a Guerra do Vietnã e os Estados Unidos promoveram verdadeiros massacres, jogando defensivos desfolhantes para caírem as folhas das florestas e eles conseguirem visualizar os Vietcongs que estavam todos intocados lá. A gente sabe que o método de guerrilha dos vietnamitas era muito diferente do que a gente viu. Inclusive, foi uma guerra que os Estados Unidos se envergonhou internacionalmente, né? E aí a gente teve, entre 46 e 58, os testes nucleares que os Estados Unidos fizeram também no atol do Bikini, na Micronésia, no Pacífico. E aí a gente chega em 1962, a maravilhosa Rachel Carson escreve o livro dela, Primavera Silenciosa. O que acontece? O livro Primavera Silenciosa foi um marco que divide o ambientalismo entre aquele ambientalismo do passado e o ambientalismo que chega agora para chegar até a Conferência de Estocolmo, em 1972. Patrícia, você pode me avisar aí quando estiver faltando uns 5 minutinhos, tá? Então, querido. Já estourei. Já estourei? Você já estourou seu tempo. Eu vou dar mais uns minutos. Tá quase acabando aqui. Tá, vou deixar mais uns 4 minutos aí. Pode ser? Só para continuar, enquanto a Patrícia não consegue me dar a chamada final ali, e encerrar aqui, a gente, então, entra na década de 50 e 60, onde vários outros movimentos também estavam acontecendo. A contracultura, a gente teve um movimento por direitos civis, a gente teve um movimento antirracista, todos cresceram por causa da miséria que foi criada pelo massacre que foi criado pela Segunda Guerra Mundial. Então, o ambientalismo, nesse período, ele inicialmente não se ligou intrinsecamente com esses movimentos, foi inclusive taxado de remoto, de isolado, e de ser elitista nesse período. E aí, mais no final da década de 60, quando acaba a força do movimento anti-guerra e o movimento da contracultura, o movimento ambientalista se liga intrinsecamente com esses outros movimentos. E aí, em 68, um grupo liderado pelo Aurélio de Pizzi propõe um documento, ele cria um grupo, né, que chamou-se o Clube de Roma, e propõe um documento chamado Os Limites do Crescimento. Esse documento, ele foi apresentado em 72, né, em Estocolmo, que foi uma conferência ambiental que gerou grande polêmica, porque colocou em oposição os países desenvolvidos versus os países subdesenvolvidos, né? Porque a ideia era colocar limites, porque o relatório do Clube de Roma, que foi chamado os limites do crescimento, colocava, através de modelos matemáticos que estavam recém-surgindo, a ideia bem clara com os dados que estavam disponíveis, que foram acusados de serem insuficientes, de serem incompletos, mas mesmo assim, ele pressupunha que em 100 anos a gente ia esgotar os limites de recursos naturais do planeta. E a gente está aqui próximo desses 100 anos.
A gente está aí faltando aí, foi em 70, então faltam aí 50 anos. A gente está na metade do caminho e vê que as coisas estão se intensificando. A gente consegue perceber isso. Então, o relatório dos limites do crescimento foi outro divisor de águas, porque colocou a população mundial meio que em síndrome de pânico, né? E colocaram até esse nome, síndrome do apocalipse. Isso dividiu os ambientalistas em pessimistas e otimistas. E os otimistas, que eram aqueles que acreditavam na tecnologia, que o avanço tecnológico ia nos salvar, eles começaram uma campanha, assim como o bolsonarismo faz hoje, porque naquela época o mundo era dividido como é hoje. A gente estava vivendo em período pós-Segunda Guerra Mundial, e aí teve a Guerra Fria. Então era um mundo dividido. Então, os ambientalistas que eram chamados de pessimistas, eles eram acusados de todo tipo de coisa possível. A Rachel Carson, ela pegou a pecha de ser rotulada como a de esquerda, só faltou ser chamada de comunista. E ela não era nada disso, ela inclusive liberal, a Rachel, né? Ela era cientista, na verdade, que tinha aquela ideia de ser apolítico. E aí, a conferência de Estocolmo, ela traz essa ideia só para colocar um parênteses importante, essa ideia era tão absurda. Em 1972 teve um movimento que, em 22 de abril, ficou conhecido como o Dia da Terra. Comemora-se até hoje o Dia da Terra, em 22 de abril. A gente era acusado, teve um governador que fez campanha de ser no mesmo dia do aniversário do Lenin. Os pessimistas que estavam conspirando e faziam parte de uma conspiração maior para acabar com a liberdade. Os marxistas também acusaram o movimento mais pessimista de dizer que eles queriam fazer os trabalhadores se submeter ao autoritarismo, já que a gente não tinha muitas opções. Bom, então, só para encerrar agora mesmo, Patrícia, que eu acho que você deve estar querendo que eu encerre, a gente teve, ao final de tudo isso, a declaração de Cocoiô. O que foi a declaração de Cocoiô? Sofreu influência desse relatório dos limites do crescimento, que era um relatório muito importante e que os capitalistas que hoje estão falando de ouvir a ciência para combater a pandemia, deveriam carregar esse relatório debaixo do braço, porque ele é científico e todo mundo esqueceu ele. Então, o relatório de Cocoiô, ele fala claramente que a gente precisa mudar o sistema. Tem um trecho que eu resgatei dele aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Em certo sentido, uma nova ordem econômica já está lutando para nascer. A crise e o antigo sistema também pode ser a oportunidade do novo. O novo está nascendo. Então, o relatório propunha um novo sistema. Eu não estou arriscando a dizer que o relatório propunha uma revolução marxista. Ele propunha uma mudança no sistema, uma mudança no regime. E desse relatório surgiram duas propostas para a ONU. Uma que foi em 1975, que é um relatório chamado O que Fazer? Que foi um relatório proposto pela Fundação Dag Hammarskjöld, que ia no sentido de complementar a declaração de Cocoiô. Então, é um estudo de 130 páginas, é um relatório que eu ainda estou me inteirando mais sobre ele, que eu quero aprofundar o estudo sobre ele. E isso foi em 1975, esse relatório foi rechaçado pela comunidade burguesa internacional, acusado de ser muito radical. Em 1987, a gente recebe, então, a primeira-ministra da Noruega, que, com o seu grupo, escreve o relatório Nosso Futuro Comum, publica em 1987, e esse relatório é o relatório que norteia as ações ambientais no mundo inteiro, né? Então, é importante que esse relatório, ele não considera descompasso entre o tempo ecológico e o tempo econômico. Ele não trata a degradação ambiental do Sul, ele trata, aliás, a degradação ambiental do Sul de forma rigorosa, e ele é conivente, ou de certa forma, mais ameno, com o que o Norte industrializado e principal responsável pela catástrofe climática que a gente vive, de uma maneira muito mais amena, muito mais dócil. Então, esse relatório que nos orienta hoje.
Eu acho assim, eu vou ficando por aqui, abrir o debate, acho que é importante, tem mais um monte de coisa que eu quero falar aqui sobre esse relatório, críticas, alguns elogios, porque o relatório da primeira-ministra norueguesa, ele pacificou, né, porque era um momento de muita cisão política no mundo inteiro, e agora é de novo. Eu não sei se ter pacificado foi uma coisa boa para a classe trabalhadora. Agora a gente vai ter que tomar essa decisão de novo. Porque no passado a gente escolheu a decisão pacificadora. Os limites de crescimento do capitalismo dentro desse planeta é o que tem que se unir, a classe trabalhadora para a gente sobreviver nesse planeta, não só a gente que está vivo hoje, mas também os nossos filhos e os nossos netos. E aí, o ambientalismo, que sempre teve uma ligação forte com a sociedade que tem mais condições, inclusive no passado remoto, John Moore, essas pessoas eram todas mais bem financeiramente dizendo. O ambientalismo ele precisa resgatar hoje o tempo que as pessoas têm, porque o que essas pessoas têm em comum que construíram o ambientalismo? E até concordo que são de uma classe mais média e em certa medida elitista. Eles têm uma formação que lhes proporciona mais tempo de refletir. A grande massa da classe trabalhadora não tem esse tempo. A gente precisa resgatar esse tempo e assim unir as lutas do campo, da cidade e da floresta para derrotar o inimigo que a gente tem à nossa frente. Obrigado, gente. Desculpa aí pelo tempo. Imagina, Luiz, pena que a gente tem prazo, né, tempo. Mas até queria fazer uma proposta aqui que a gente pudesse continuar. Inclusive, esse nosso webinário, ele vai ter na próxima semana, vão ser 4 encontros, né? Eu queria convidar todos, queria agradecer as manifestações de carinho aí pelo chat, muito obrigada, né? E que nós vamos continuar isso daqui. E nem que seja para depois, né, nós fazermos cursos, reuniões, formação, porque o assunto é pertinente e nós precisamos disso para a nossa militância. E deixar aqui bem claro também, né, que você falou, apontou muito bem, que o problema não é a produção de alimentos, é a carestia, né? Então, alimento dá para tem, não precisa ter fome. O problema é a intervenção do capital, né, que não faz com que os trabalhadores, né, a classe que mais precisa de maior vulnerabilidade chegue esse alimento às suas mesas. Ok? Cris, vou passar para você agora. Somos todos ouvidos. Oi, Cris. Cris, opa. Voltou. Vamos lá, Cris. Pessoal, enquanto a Cris não entra aí, eu queria colocar, né, as pautas da nossa corrente. Para quem não é militante, quem está chegando agora, para os novatos, né, a APS, Ação Popular Socialista, né, essa é uma iniciativa aqui da PS São Paulo, mas nós estamos todos envolvidos. A Cris está nos ajudando, né, no movimento indigenista lá do Pará, tem uma bagagem sensacional para nos passar. E o que a gente precisa, né? O que a gente tem enquanto corrente para tentar minimizar essas diferenças, né? Organizar a micro produção urbana, uma outra lógica, e não essa lógica capitalista, essa lógica do mercado, né? Defender a revolução agroecológica, né? Suprimindo a supressão do latifúndio e da monocultura, né? Nós temos que fazer o que o Luiz aí colocou muito bem, pontuou muito bem, como chegar na classe trabalhadora. A revolução tem que partir daí. Quem é que sofre, que sente na pele, né, essas questões? Então, nós precisamos trabalhar, né, nós precisamos pontuar e nós precisamos revolucionar esse campo, né? Distribuição de terras, né? Economia doméstica, economia do cuidado, tentar tirar essa produção
cultora que acaba com o solo, né? Que a gente precisa transformar o campo, mas transformar de forma qualitativa, de forma equitativa, em que todos, né, tenham direito à alimentação, ok? A Cris parece que está tendo problema, Luiz. Você queria ponderar mais alguma coisa, falar? Afinal de contas, nós te atropelamos aí, meu bem. Não, eu que estou atropelando. Na verdade, estamos esperando só a Cris mesmo. Acho que ela está chegando aí, ó. Está conseguindo. Beleza. Bom, deixa eu passar aqui, então, as nossas agendas, né, para as próximas. Deixa eu ver aqui. A Cris não está retornando, ainda vamos esperar aqui. Alguém tem alguma pergunta relacionada aí para o Luiz, Clóvis? Olha, dia 6, que é o próximo sábado, no mesmo horário, às 19 horas, nós teremos o encontro do movimento ambientalista, ecologista, Tá me ouvindo? com os textos de Marx. Agora sim, Cris, seja bem-vinda. Só não estamos te vendo. E está pipocando. Para me colocar aqui junto com vocês. Que eu não toquei nada. Tá. Enquanto isso, Cris, deixa... Mas... Tá, vamos fazer a divulgação aqui. Vamos lá, então. 5 de junho, às 19 horas, encontro do movimento ambientalista ecologista com os textos de Marx, o ecossocialismo e a territorialidade, tá? Nós vamos ter a presença do Marcel Viana, que ele é geógrafo e professor, ele é da Coordenação Nacional Ecossocialista do PSOL e militante da PS. O Clóvis, nosso companheiro aqui da PS São Paulo, que é professor da rede pública do município de São Paulo, é militante da PS e do Resistência e Luta. A Jaque Parmigiani, ela é antropóloga, pesquisadora de etnologia indígena, guarani, militante feminista e ecossocialista. Luiz, enquanto a Cris está tendo alguns problemas aí com a internet, que é uma pena, né? Porque a Cris tem uma bagagem enorme, que a gente queria saber dos povos indígenas, e todo mundo sabe que esse governo, né, nefasto, genocida, que tem atacado cada vez mais as comunidades indígenas do país. Oi, Cris, voltou? Fala, meu bem. Vou voltar. Oi. Bom, vamos lá, então, Luiz, eu posso direcionar as perguntas enquanto a Cris não volta aí para você? Olá. Eu queria que você explicasse mais o contexto de zoomorfizar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, então, primeiro eu queria me solidarizar com a Cris aí. Também, isso sempre acontece com os companheiros e as companheiras que vão falar de zonas mais remotas do nosso país. A gente sabe que temos um país com proporções continentais, e a gente sabe que isso afeta principalmente quem já é mais afetado pelas mazelas do capitalismo, que é quem vive nas zonas mais remotas desse país, né? A Cris, ela está falando lá do Pará, mas a gente já viu isso aí acontecer com outros companheiros, como, por exemplo, o camarada Anísio, lá do Mato Grosso do Sul, que teve dificuldade de falar na live do 1º de maio. Então, aí, me solidarizo com essa situação aí, e a gente está aí aguardando com paciência aqui você, Cris. Então, zoomorfizar, que eu coloquei, foi no sentido de dar forma animal a uma divindade. E a gente sabe que isso é muito comum na história da humanidade, né? Vários deuses foram cultuados em formas de animais. O gato era cultuado como divindade, o próprio escaravelho no Egito. Mas a gente tem também outras culturas. A cultura indígena, ela também cultua, não só cultua, como tem relação de parentesco. A montanha é nossa mãe. O rio
nossa mãe, a terra é nossa mãe, um rio também pode ser avô, tio. Então tem essa proximidade. Isso que é, no caso, a zoomorfização é no sentido dos animais. Mas tem também a divindade de outros elementos da natureza que a gente pode encontrar na cultura de, se não todas, quase todas as sociedades do passado. Olha, Luiz, queria aproveitar que você falou, inclusive o Jorge Almeida aí também passou, que o pessoal lá da Bahia parece que está tendo dificuldade também com áudio, que uma das nossas conversas era justamente fazer as lives e interiorizar, né? Essa era a proposta nossa. Só que olha a dificuldade que a gente tem. Hoje a gente tem a tecnologia, a gente tem a ferramenta, nós estamos todos nos adaptando a elas, porque também nós não conhecemos, né? E foi uma coisa assim que tem que fazer e não tem mais jeito, mas realmente nos rincões aí não chega, e quando chega, chega de forma incipiente. Então, nós fizemos um teste hoje, né? Estava tudo bem, e agora a internet da Cris acabou dando um problema. Nós pedimos desculpas, né, a quem está assistindo, mas infelizmente essa é a nossa realidade, ok? Vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos sim. Aí ela. Tá. Que felicidade. Fale, minha linda. Minha assessora. Meu Deus. Tá logo. Vamos ver. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui. E as tecnologias são um verdadeiro desafio para todos nós. Trabalhar à distância, nos conectarmos para a gente trabalhar com a produção de conhecimento, para a divulgação do conhecimento, é uma coisa inovadora, né? Tudo isso que Luiz Gabriel falou, que eu consegui acompanhar, mesmo ficando congelada, faz pensar que esse universo, e a Vidinha aqui atrás, a minha assessora maravilhosa, que me fez voltar, todos nós nos vemos nesse universo, nascemos nessa sociedade que o Luiz Gabriel muito bem retratou, nessa historicidade por ele revelada para nós. Então, dentro desses aspectos, eu queria destacar alguns pontinhos, 3 pontinhos apenas, sobre essa questão da história desses movimentos ambientalistas e como eles chegam até nós e como nós, aqui no Brasil, vamos participando, compreendendo e também incorporando esses elementos. O primeiro ponto que eu quero trabalhar é a questão da nossa relação com a natureza, que Luiz historicizou muito bem, né, desde os primórdios. Eu quero trabalhar esse ponto a partir de uma percepção. A nossa relação com a natureza, ela é de domínio ou ela é de manejo? O Edgar Morin, aquele filósofo francês, estava numa entrevista uma vez, alguém perguntou para ele falar como é que ele ia tratar o desenvolvimento sustentável. Aí ele retornou a pergunta para a pessoa e falou assim: como você quer que eu trate de desenvolvimento sustentável numa sociedade insustentável? Então, essa questão me faz entrar. Como é a nossa relação com a natureza? Eu e você que estamos aqui, aí em todo o Brasil, né? Gente da Bahia, gente de São Paulo, gente de Belém, como é a nossa relação com a natureza? Porque o capitalismo, no modo capitalista, no modo de produção capitalista, nós aprendemos desde os livros didáticos, há muito tempo, que o homem dominou a natureza e por isso nós nos tornamos uma sociedade. Foi isso que Luiz Gabriel falou, né? Os processos de acumulação de capital que permitiram o processo de industrialização, processo global, né? Inicialmente
na Europa, na Inglaterra, e depois se estendeu para o mundo, né? Então, o homem dominou a natureza. E por conta disso, nós temos nossas geladeiras, nossas portas, nossas cadeiras, nossas estantes de ferro cheias de livros, nós temos os livros, não é? E essa visão de mundo do homem dominar a natureza, ela invisibilizou e nos alienou de observar outras formas, outros modos de relação com a natureza. Mas aí nós ficamos e nos agarramos e vivenciamos e aprendemos e ficamos dentro da categoria do domínio. O domínio sobre a natureza, o domínio sobre as mulheres, que a sociedade patriarcal muito bem, né, manteve firme até hoje. E a gente tem lutado muito contra isso. O domínio dos animais, o domínio dos territórios. Esta ideia de domínio para tirar vantagens lucrativas que nos ajudaram, né, e que ajudaram estes que dominaram e nós que aprendemos desse jeito a usar a categoria domínio da natureza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto nesse processo é perceber que no mundo não capitalista, portanto, outras visões de mundo, né, principalmente as advindas das populações tradicionais, a relação com a natureza sempre foi outra. Que eu estou chamando aqui, e muitas pessoas chamam, que são ligadas ao ecossocialismo, enfim, chamam de manejo. É a relação do manejo, né? Então, já tem a diferença da palavra, não é apenas da palavra, é essa relação mesmo. Um exemplo disso são as populações tradicionais, que, segundo o antropólogo Alfredo Wagner, da Universidade Federal do Amazonas, ele chama esses povos tradicionais, ele diz que elas são e que são identidades coletivas subobjetivadas. Elas têm um modo de produção, elas têm uma forma de olhar a vida, uma forma ancestral de olhar a vida. E ele lista uma série de identidades coletivas subjetivadas. Ele fala das quebradeiras de coco babaçu, no Nordeste. Ele fala dos seringueiros, e especialmente que a gente relembra a figura, né, histórica, importante, que é o Chico Mendes, que criou todo um legado, toda uma tradição de estar na floresta, viver da floresta e lutar pela floresta. Temos os povos quilombolas, que inclusive, hoje eu recebi uma notícia muito boa, né, que o quilombo do Rio dos Macacos, lá em Simões Filho, ele foi titulado, né? É uma vitória, uma conquista desses povos. Então, tem os povos quilombolas, tem o movimento dos faxinalenses. Vocês já ouviram falar? Os faxinalenses, lá do Paraná, é um povo que se junta, que faz criação de animais em conjunto, coletiva, são plantadores coletivos de erva mate, já tem associações, inclusive. Os caiçaras do litoral, né, os ribeirinhos e os caboclos aqui da Amazônia, né, os povos indígenas. Todos esses que eu citei agora são populações tradicionais que têm uma outra relação com a natureza, que a gente não via muito, não via falar, né? Mas quando eles começaram a se organizar, nós começamos a ouvir falar deles. E aí tem os povos indígenas, que vocês sabem, que me conhecem, eu sou uma
é a minha cachaça, é a minha pesquisa, é a dedicação da minha vida. E os povos indígenas, com suas lideranças tradicionais, com as mulheres cada vez mais protagonizando os espaços políticos, a juventude indígena, todos esses, eles têm outras formas de vivenciar, de entender, de compreender essa natureza. Não é, portanto, domínio, é manejo, é uma forma diferente de olhar, né, essa relação. E é um manejo fruto de anos de sabedorias, né, de observação participante, desses saberes constituídos. Saberes que nós, como eu falei, começamos a ver melhor quando esses povos, essas populações começam a se organizar. E aí, toda essa história que o Luiz colocou, dos protocolos, das reuniões nacionais e internacionais, isso vai se estabelecendo, se fortalecendo, na medida que esses povos tradicionais também se fortalecem. É uma conexão, há uma conexão, uma interconectividade que ajuda nos processos de crescimento desses vários grupos, né? Então, a ideia do domínio da natureza, né? A ideia do manejo da natureza. Um terceiro ponto, já, né, tentando chegar a uma conclusão, me foi inspirado pelo livro do Ailton Krenak, que eu, em conversando outro dia com o Luiz Gabriel, a gente falava um pouco desse livro, né? Ele tinha falado que encantou ele e me encantou também. E ele me veio de inspiração para eu trabalhar esse terceiro ponto aqui. O Ailton Krenak lançou em 2019 o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Olha só, né? Em 2019, e é pela Companhia das Letras. E ele traz 3 aspectos importantes que eu quero colocar aqui para a gente pensar esse nosso ecossocialismo como uma alternativa, né, como está dizendo aqui embaixo, né, uma alternativa política ao capitalismo. O Ailton Krenak, ele começa no livro fazendo questionando a categoria da humanidade, né, que foi pensada pela filosofia ocidental, europeia, portanto, um caminho europeizante de compreensão. Então, ele questiona esta categoria da humanidade. Por quê? Ele diz que ela é etnocêntrica, ou seja, minha cultura é superior à sua. Ela trabalha com a ideia de domínio da natureza, dominar, né? Ela não contempla a diversidade, tudo que nós, Brasil, uma das maiores riquezas que nós temos é exatamente a diversidade, que está sendo aí, né, atropelada, ou mais uma vez de forma muito intensa, a tentativa de dominação e extermínio dessa diversidade, né? E também essa categoria de humanidade europeizante, segundo esse ponto de vista da filosofia ocidental, ela separa mito e ciência. Isso foi um problema mesmo ao longo da história, né? Esses reveses, essas lutas políticas em busca de uma teoria também se estabelece como um problema que o Ailton Krenak nos ajuda a pensar. Porque se eu separo mito e ciência, eu separo teoria e empiria, eu separo teoria e experiência. Isso, inclusive, é um problema acadêmico, né? Não foi
não acabou, ele continua, né? Que a gente, fulano de tal é muito teórico, a gente diz. E Beltrano é muito empírico. E nós ficamos numa dicotomia que é prejudicial, tanto na academia, quanto também na vida política. A gente fica colocando duas questões como se elas fossem inconciliáveis e elas só funcionam e só têm sentido quando elas estão juntas. Então, primeiro elemento do Ailton Krenak, a crítica pontual a essa categoria da humanidade. O segundo momento é que ele coloca que essa questão ambiental, que muito tem se falado, que o próprio capitalismo traz para si, criando um ecossistema seu, né, voltado para o mercado. Essa categoria, essa questão ambiental, ela é muito diferente pensada pelas populações tradicionais. Ela está entranhada, não é uma coisa separada. É entranhada na cosmovisão indígena, segundo Ailton Krenak, ele como Krenak, né, povo forte, muito antigo sobre a Terra, e ele coloca isso, né? As coisas não são separadas. Então, o ambiente e a vida das pessoas, né, humanidade e meio ambiente estão presentes. É uma coisa só. Um exemplo, por exemplo, a terra não é propriedade privada, que é um reparto, vendo, né? Mas terras, territórios, rios, animais, florestas, são humanidade nessa visão do Ailton Krenak, essa cosmovisão. Então, tudo tem um sentido. Ele fala, no seu livro, o tratamento e história, e que outros autores também colocam, e eu também já pesquisei um pouco sobre isso, e também afirmo. Questão indígena, os índios, os povos indígenas, eles são uma questão de Estado. E eles serão vistos para serem exterminados. Então, isso nos remete ao quê? O que a gente quer como uma perspectiva ecossocialista? O que é esse ecossocialismo? Uma palavra bonita, grande, que parece que mistura duas outras, a ecologia e o socialismo. O que a gente quer? Essa filosofia, como falou Luiz Gabriel, muito modo de olhar o mundo diferente ao socialismo. Do seu legado, da sua força, sendo os nossos medos da tecnologia, nós estamos atualizando o nosso da-u. O ecossocialismo é isso. Congelei. David Harvey, nesse livro, que é da Boitempo, que é a contradição, a relação do capital, ele fala em dois momentos. E a política, socialmente críticas. Frankfurt promoveu o surgimento de Williams também, que vem dessa fonte, né? Uma teorização nessas fontes é importante, né? O processo de atualização do marxismo que já, e a gente gosta muito, né? Essa coisa deseja atualizar, né? Compreender, o ecossocialismo também deseja compreender que essa revolta da natureza, que parece que a gente vê, a natureza está se revoltando, ela está sendo agredida, o planeta está sendo agredido, e ela se revolta e dá o troco, né? É uma revolta da natureza e deve ser uma revolta da natureza humana ao dizer: não aceito a opressão capitalista, não vou me adaptar à opressão capitalista. Então, esse é um bom elemento. E nós estamos semeando, né? Esse grupo, né, que está tentando repensar,
reavaliar as suas próprias experiências, né? Buscando fonte, buscando teoria, buscando conhecimento. A gente quer estar semeando com estudos, com debates, com ações políticas, né? E eu queria terminar só fazendo mais um trechinho do David Harvey, porque ele diz em relação a essa questão de ser semente, de povoar o novo, né? De semear o novo, cultivar o novo. Ele diz o seguinte: estão plantadas as sementes de uma revolta humanista contra a inumanidade pressuposta na redução da natureza e da natureza humana à pura forma mercadoria. A alienação da natureza é a alienação do potencial da nossa espécie. Isso gera um espírito de revolta, na qual palavras como dignidade, respeito, compaixão, cuidado e afeto se tornam slogans revolucionários. Eu vou repetir: dignidade, respeito, compaixão, cuidado e afeto se tornam slogans revolucionários. E valores como a verdade e a beleza substituem os cálculos frios do trabalho social. Inspirada por isso e querendo comunicar a vocês, a gente diz: vamos semear, vamos colocar essas palavras, esses slogans revolucionários na nossa prática cotidiana, na nossa militância de todo dia. Temos uma pandemia em andamento, todo mundo muito abalado, dias melhores, a gente passa dias piores, mas a gente não pode esquecer: nosso ambiente, a nossa relação com a natureza, ela é muito superior ao que nos colocaram um dia. Não é domínio, é manejo, é relação. E é uma relação feita horizontal entre pessoas que se olham no olho e constroem juntos, cada qual no seu dom, na sua tarefa, naquilo que pode realmente contribuir. Todos somos importantes. A diversidade é fundamental. E é ecossocialismo ou extinção. Obrigada. Espero que tenham ouvido e que não tenha cortado muito a minha fala. Um pouquinho só, Cris, mas foi perfeita. Parabéns, viu? Olha, eu queria fazer uma correção aqui. A Jaque Parmigiani, que vai ser do nosso próximo encontro, lá da Comuna. E aproveitando o ensejo, queria mandar um grande abraço para a nossa querida Tárcia, que está aí nos assistindo. Seja bem-vinda, companheira da Comuna também. E agora, né, eu acho que a gente pode passar para as perguntas. Né? O Clóvis, ele quer, não sei qual dos dois poderá responder, sobre os retrocessos, que vocês têm a dizer sobre os retrocessos da legislação ambiental, a PEC 215/2000. Quem que fala, Patrícia? O Clóvis perguntou sobre os retrocessos. Quem fala? Eu ou a Cris? Posso falar? Vocês sabem. Pode ser. Cris pode quer ser. falar? A Cris complementa? Não, a PEC, assim como todos os retrocessos ambientais que a gente teve, ela é fruto das nossas escolhas no passado, né? Teve uma live do companheiro Jonathan, da Bahia, o Rasta, ele falou uma coisa que eu fiquei pensando naquilo. A gente tem que ir na raiz dos problemas. Então, a raiz dos problemas não são as legislações que estão sendo construídas agora. Lógico que a PEC 215 é um retrocesso. Por quê? Porque ela transfere o direito, o dever da demarcação das terras indígenas e quilombolas para o Congresso, que é tomado pelos ruralistas. Os caras já têm um infiltrado no Ministério do Meio Ambiente. Já tem uma pessoa que joga inseticida e veneno para todo mundo no Ministério da Agricultura. Então, todas essas legislações, essa flexibilidade que a gente tem em aceitar retrocessos ambientais, vem daquela dualidade que foi posta pelo documento Nosso Futuro Comum, lá em 1887.
A gente não escolheu seguir os alertas que o Clube de Roma nos fez no relatório dos limites do crescimento, que foram sistematizados pelo relatório de Cocoiô, que foram melhor elaborados pelo relatório Que Fazer. Isso era radical para os capitalistas, que lucravam muito e continuam lucrando e vão seguindo lucrando. Os Estados Unidos, Patrícia, só para ter uma ideia, como os Estados Unidos é brilhante na arte de manipular as massas. Por quê? Na época da Convenção de Estocolmo, todo mundo estava, os ativistas ambientais estavam pé da vida com os americanos. Os americanos tinham feito aquela questão dos testes nucleares no atol do Biquínis, a guerra do Vietnã, toda essa anarquia que os americanos fizeram ao longo de muito tempo. Os americanos matavam com veneno, passando veneno assim para uma espécie de inseto, matava aves, peixes, mamíferos, matava tudo. Os ambientalistas estavam pé da vida com todo o retrocesso que eles promoviam e foram manifestar na ONU. Eles estavam com a imagem queimadíssima. Eles deram um drible na opinião pública, apontando para a preservação das baleias. Tinha uma questão diplomática muito forte envolvendo o Japão, que queria continuar caçando baleias naquela época, e o Japão entrou em conflito ideológico com os Estados Unidos. Isso colocou os Estados Unidos como o ativista do ambientalismo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a centralidade do que a gente vai defender. O relatório de Cocoiô, ele coloca uma coisa muito importante, do Clube de Roma, na verdade. Ele coloca que as tecnologias podem amenizar os sintomas sem afetar a causa do problema e pode, desse modo, desviar nossa atenção do problema mais fundamental, que é o crescimento ilimitado num sistema finito. Então, isso foi desviado. O problema é o sistema de crescimento econômico ilimitado. Inclusive, a palavra desenvolvimento sustentável coloca duas dualidades que não conseguem conviver juntas. Sustentabilidade é uma coisa que todo mundo quer, que é fácil de escrever. Agora, desenvolvimento é uma coisa que cada um vai querer se desenvolver de uma forma. E o desenvolvimento no capitalismo, ele está ligado ao crescimento ilimitado, ao PIB maior do que zero todo ano, e maior, e maior, e maior a cada ano. É isso. Só para complementar, Patrícia, eu acho que a gente tem que combater os retrocessos legais, mas a gente tem que ir na raiz do problema. A PEC 215 é um retrocesso, assim como várias outras PECs que são colocadas, inclusive mais recentemente. Inclusive, fruto da conivência e do acordo dos governos petistas ao longo de mais de uma década com o grande agrorrentismo do nosso país. Exatamente. Perfeito, Gabriel. É isso, então. Acho que aqui não temos... Podemos para as considerações finais, pessoal, porque a gente já está com o nosso prazo. Pode ser? Pode ser. A Cris, ela acho que caiu novamente. Eu acho que a Cris é problema de novo. É uma lástima isso. É uma coisa que a gente tem que enfrentar. A gente não sabe que a nossa batalha, a nossa luta não é na internet. A gente está aprendendo, está melhorando. Eu acho que é uma oportunidade da gente expandir as nossas fronteiras, né, Patrícia e companheiros. Mas, assim, para encerrar, eu queria colocar aqui, não fiz um histórico assim que chegasse até os dias atuais, porque a atualidade ela está muito viva na nossa memória. Eu quis fazer um resgate aqui para os companheiros, para os camaradas que estão me ouvindo, colocando a intrínseca relação entre a questão da proteção da natureza e a questão da proteção do sujeito histórico, que é o trabalhador. Então, eles estão intrinsecamente ligados. Os primeiros movimentos, os primeiros passos do ambientalismo foi para a proteção do direito de um ambiente saudável, um ambiente são para os trabalhadores da sociedade industrial que surgia. Então, assim, eu espero que eu tenha conseguido completar essa ideia que eu queria passar para os companheiros, para a gente fazer uma reflexão e chegar agora no limite
87, 75, com as escolhas que a gente fez, e que agora todo o retrocesso ambiental é reflexo dessa escolha que a gente fez, que não foi uma escolha que radicalizasse com o sistema que a gente tem aí. No mais, eu queria agradecer imensamente aos companheiros que puderam aqui tirar um tempinho para ouvir as nossas ponderações, dar uma saudação aos companheiros da comuna e aos companheiros dos setoriais regionais e do setorial nacional ecossocialista. Queria dizer que eu estou muito grato pela sua moderação aqui, Patrícia, por estar conversando com a Cris. E queria dizer, para encerrar, fora Bolsonaro, fora Mourão, impeachment e eleições gerais já. Exatamente. Olha, eu queria fazer uma ponderação aqui. Na realidade, eu errei. A pergunta não foi do Clóvis, foi do Emerson, Lucena. Desculpa, Emerson. Espero que você tenha sido contemplado, tá? Nós estamos nos adaptando aqui, é muito difícil, é a minha primeira vez. Peço desculpas para os companheiros, né? Se teve alguma falha. E, assim, foi muito bom participar. Um salve a todos os nossos companheiros que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? E que isso continue, né? Que a gente não perca essa mão, que a gente, mesmo pós-pandemia, que não tem essa loucura aí virtual, que nós nos reunamos para discutir a questão do ecossocialismo, da ecologia, porque muita gente fala, né, em ambientalismo e ecologia, mas não vive a praxis disso. Então, nós precisamos ter a teoria e ter a prática disso daí. Eu agradeço a todos que participaram, agradeço a você, Gabriel, agradeço muito a Cris, que infelizmente, né, nós tivemos esses problemas técnicos, mas espero que todos tenham gostado, ok? Muito obrigada, gente, e até a próxima. Dia 6, tá? Tchau, tchau. Dia 5, tá, gente? Só para lembrar, mudamos a data. Dia 5. Tchau.